É bom em todo o tempo. É engraçado que aqueles que podem dizer isso com uma certa certeza é porque passaram por momentos onde qualquer um diria: Deus não é bom. Como esse mundo mesmo diz. Como esse mundo mesmo até questiona a nossa fé por várias vezes. Ou você nunca ouviu: se Deus existe, por que existe a maldade? Por que existe o mal? Pecadores geralmente não admitem o seu pecado. A palavra fala que isso só é possível acontecer se o Espírito Santo trabalhar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E antes da gente meditar hoje na porção da palavra de Deus, eu pensava a respeito disso, como essa própria pergunta que tantas pessoas fazem despretensiosamente, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Essa própria pergunta, ela prova duas coisas: o pecado do ser humano e a bondade de Deus. Porque se tem algo a qual o ser humano se especializou é terceirizar a sua culpa. Além dele não admitir o pecado, além dele não admitir a sua falha, ele encontra culpados para aquilo que ele mesmo faz. Então essa pergunta é uma explicação. O ser humano que pergunta onde está Deus, na verdade não reconheceu o seu pecado e anda procurando por aí culpados por aquilo que ele mesmo faz. E nós sabemos disso, porque nós vivemos isso na nossa própria carne, na nossa própria consciência. Todos nós que estamos aqui, e eu não conheço todos, conheço alguns, mas se você olha para você hoje e se vê crente em Jesus Cristo, se você deu crédito à mensagem do Evangelho, você antes de qualquer coisa reconheceu que você não é nada. Porque você só pode dar crédito à mensagem de Jesus se primeiro você reconhecer que você não é nada, que eu não sou nada, que nós somos pecadores. Pecadores é a nossa qualificação. Antes de entender isso, o Evangelho nunca fará sentido para as nossas vidas. Antes de nós compreendermos isso, e não compreendemos com a nossa mente, entendemos isso com todo o nosso ser. E é por isso que a palavra de Deus, quando fala que as pessoas entendiam o quanto Deus era santo, eles não entendiam simplesmente. Eles entraram, como o alemão bem abriu o culto aqui, em choque. Isso causava uma resposta até física, porque é impossível que alguém compreenda e não se quebrante, não se arrependa e não se humilhe diante de Deus. É impossível que alguém compreenda o seu pecado e não se desespere. É impossível. Que o Senhor possa consolar diante dessa oração toda a família, toda a aldeia. Nós vamos estar orando. Te convido a incluir esta oração nas suas orações devocionais, para que a tristeza faça como os mares, né? Os mares reconhecem os seus limites. Por mais que as forças das águas são devastadoras, eles reconhecem os seus limites. E que nesse momento a tristeza também reconheça o seu limite. Que ela não encontre ocasião para a depressão, para o desespero. Que seja só a tristeza normal, da saudade, daquele que foi. Que por enquanto, porque breve nos encontraremos. A mensagem do Evangelho não para com a morte. A vida triunfou sobre a morte. Glórias a Deus. Você que está com a sua Bíblia, te convido para o livro de 1 Pedro. Nós estamos no verso de número 3, amém? Nosso último encontro nós estudamos o verso 1 e o verso 2. E hoje nós vamos do verso 3 ao 5, se assim Deus permitir. Se assim nós tivermos tempo, ou conseguimos chegar até lá. Antes de começar o verso 3, eu queria fazer um pequeno resumo para aqueles que não estiveram e para aqueles que estiveram relembrando. O verso 1 e verso 2 que a gente leu aqui no último encontro, a gente entendeu, e eu vou fazer um resumão bem básico do que a gente pensou aqui. Primeiro que a gente entendeu foi que essa carta de 1 Pedro, ela é dirigida aos crentes que estão como estrangeiros na face da terra. Essa é a primeira informação que nós entendemos. Ela é dirigida aos crentes em geral, judeus e também descrentes, gentios, né? Para eles que são estrangeiros na cidade em que vivem. E a primeira coisa que eles receberam de informação do apóstolo é que eles devem atribuir a sua salvação ao amor eletivo do Pai, a redenção do Filho e a santificação do Espírito. Em um versículo a gente já recebe essa informação,
que aqueles que são salvos devem atribuir tal salvação, tal presente, ao amor eletivo, ou seja, a eleição do Pai. Não há nada em nós. Não há mérito algum para que Ele pudesse nos salvar. E a salvação nós devemos acreditar na conta de Deus. Deus é quem quis, Deus é quem fez e Deus é quem vai consumar. E essa salvação acontece através dessa eleição do Pai, da redenção do Filho e da santificação do Espírito. Depois que nós entendemos que é isso que acontece na salvação, Fê, nós entendemos por que é que Deus fez isso. Deus fez isso porque Ele nos elegeu para um fim. Ele nos elegeu para que nós pudéssemos então obedecer a Cristo Jesus, aspergir o sangue de Cristo Jesus. Então, só naquele primeiro encontro nós entendemos isso. Nós entendemos o que Pedro está falando aqui a respeito da salvação, da onde ela vem e para onde ela vai. Ela vem de Deus, do Filho, do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela vai nas nossas vidas hoje nos encaminhar para um caminho de santificação, de obediência a Cristo Jesus. Eu selecionei uma frase de um puritano antigo para resumir esse pensamento, o Joe Owen. Ele fala que o Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. E essa é um bom resumo desse pensamento. Até onde nós chegamos? Nós chegamos nessa compreensão que não há ninguém, absolutamente ninguém, que viverá no santo céu sem que tenha sido santificado aqui na terra. Amém? Agora então eu te convido a ler o verso de número 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queria fazer uma pausa aqui. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. E a pergunta já só a partir da leitura do verso 3, nós entendemos o que nós lemos? O apóstolo Pedro, se você acompanha a leitura, ele inicia dizendo: bendito seja o Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, enquanto eu pedia a Deus, eu pensei, pastor, a respeito de misericórdia. O que significa dizer que Deus é rico em misericórdia ou grande em misericórdia? Porque isso é um conceito, abre aspas, que a gente está até acostumado. Quantas vezes você mesmo já disse ou ouviu: nossa, tem de misericórdia de mim? O que você queria dizer com isso? Ou quando você evangelizou alguém, você disse: Deus é misericordioso. O que isso significa? E antes que a gente possa aprofundar, eu queria pensar sobre misericórdia. E eu não queria pensar a partir daquilo que eu acho sobre misericórdia. Nós podemos ir a um texto que fala sobre misericórdia, amém? Abra comigo no livro de Salmos, capítulo 51, verso 1. Salmo 51, verso 1. Agora a gente vai ter um momento para ver quem é bom de Bíblia, né? Quem acha rápido. Ixi. Celular não vale, tem que... Mentira, vale sim. Pensando um pouco sobre misericórdia, e eu quero que você, antes que eu te explique por que eu estou fazendo isso, eu quero que você confie em mim. É impossível que a gente compreenda, não só esse texto, compreenda o Evangelho se nós não entendemos o que isso significa. Amém? Vamos ler então o verso 1. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Algo que é muito legal na leitura, quando você procura estudar a respeito de misericórdia, nunca vai aparecer Deus é misericordioso. Sempre aparece uma qualificação do tanto que Ele é misericordioso. Então aqui, por exemplo, segundo a sua multidão de misericórdia, ali também naquela versão, segundo a sua multidão. E o que é a misericórdia aqui? Davi está dizendo que ela faz o quê? Pelo menos duas coisas. Se você olhar para esse texto, verso 1, a misericórdia faz com que Deus seja capaz de se compadecer de nós, e ela faz também com que seja possível que Deus apague as nossas transgressões.
Você concorda comigo que é importante que Deus seja misericordioso? Esse atributo de Deus, essa qualidade de Deus faz com que seja possível, Laila, que Ele se compadeça. O pastor pregou recentemente uma mensagem em Hebreus que fala sobre Jesus se compadecendo de nós. É sentir o estado daquele, sabe? Não é sentir pena. Se compadecer não é sentir pena. Se sentir, é você sentir a dor daquele que sente. Talvez você já passou por situações onde você foi levado a sentir aquilo que estava acontecendo com aquela pessoa. E você se compadeceu dela. E quando você se compadece, você age. É impossível que você se compadeça de alguém e não faça nada. Você age dentro das suas limitações, mas age. Ainda que tudo que você possa fazer é dar um abraço e ficar em silêncio. Você fez. Porque você se compadeceu. A palavra fala que misericórdia torna possível com que Deus se compadeça. E em segundo lugar, é possível que Ele apague as nossas transgressões. Aqui eu gostaria de começar a complicar essa questão, essa pergunta. Essa primeira parte trata de complicar a nossa vida. Eu quero complicar o seu raciocínio. Deus é justo, amém? Ele é santo. Como é possível que Ele possa apagar transgressões? Como é possível? Como é possível um Deus justo, santo, apagar transgressões? E eu vou aumentar o volume da abertura de culto. Nós carecemos de conhecer coisas a respeito de Deus. Não sei se você concorda comigo, mas é cada vez mais raro, e graças a Deus que Ele tem nos abençoado aqui, mas falando a âmbito de igrejas e de mundo, e até de vida nossa individual, de devoção nossa de dia a dia, é cada vez mais raro pessoas que estejam preocupadas em conhecer quem Deus é, em conhecer aquilo que a palavra fala a respeito de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre as coisas que Deus escolheu revelar para o povo dele para dizer: eu sou assim. Não é verdade? Veja esse momento, por exemplo, é um momento fora da curva, se assim eu posso usar essa expressão, porque nós somos jovens, nós não deveríamos estar lendo a Bíblia segundo o conceito maior que impera hoje em dia. O jovem, ele precisa de algo diferente para ficar na presença de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu ouço de pessoas que estão à frente de grupos jovens dizendo que o nosso trabalho é fazer um trabalho diferenciado para a igreja. E há uma veia em nós, e isso é desse ministério. Não é verdade isso. O jovem precisa do evangelho, o jovem precisa conhecer a Deus. O jovem não precisa de um evangelho para jovem, o jovem precisa de evangelho. Porque o evangelho, pelo que eu saiba, pelo que você, se lê a Bíblia, sabe, existe apenas um, e qualquer outro seja considerado amaldiçoado, anátema. O apóstolo Paulo vai falar à igreja. Se ainda um anjo anunciar um evangelho diferente, se ainda um anjo aparecer no meio de vocês e começar a pregar uma coisa diferente, seja considerado a nada, amaldiçoado. Então a questão é que nós precisamos do evangelho. Nós precisamos, jovens, conhecer a Deus, crianças, conhecer a Deus. E eu estou te fazendo uma pergunta já nesse início: como é que Deus pode ser justo, santo e apagar transgressões? Mas eu quero complicar mais ainda. Vá comigo para Êxodo 34. Nós estamos ainda pensando sobre misericórdia, amém? Não perde o tópico não. Êxodo capítulo 34, verso de número 6 e 7. Êxodo 34, versos 6 e 7. Diz assim essa parte da palavra de Deus, esse momento que é fantástico. Diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia. Tá vendo? Não é só misericórdia, Ele é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e pecado. Olha que boa notícia. Deus, Ele é grande em misericórdia. Deus, Ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado. Mas depois dessa vírgula vai ficar complicado. Ainda que não inocente o pecador.
Como é possível que Deus perdoe todo tipo de pecado sem inocentar o pecador? Você concorda comigo que isso é contra a lógica? E nós somos ensinados com a nossa mente ocidental a pensar em lógica. Se Deus perdoa todo pecado, Ele perdoa todo pecador. Essa é a naturalidade que a gente pensaria, certo, Guide? A palavra está dizendo que Ele perdoa todo tipo de pecado, mas Ele não inocenta o pecador. Está complicando um pouquinho, né? Até aqui a gente viu que Deus ele pode esconder uma multidão de transgressões, Ele apaga. Como Deus é justo e pode apagar transgressões. E agora a gente está lendo que Ele pode perdoar, e Ele perdoa todo tipo de pecado, mas Ele não inocenta o pecador, pastor. Eu quero complicar mais, abre em Romanos. Romanos capítulo de número 4. Verso de número 7. Romanos, capítulo de número 4, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Pecados cobertos. Volte só um pouquinho e leia comigo Romanos 3, verso 26. Esse aqui é o ponto final da nossa complicação, tá bom? Romanos 3, versículo de número 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mais uma questão. Como é possível, Vanessa, que Deus seja justo e justificador? Como é possível que Deus é... Porque Ele é justo e nós sabemos isso a respeito de Deus. Mas se Ele é justo, como Ele pode ser também justificador? Obrigado, alemão. Te fazendo pensar a respeito disso, porque se nós não respondermos essas questões, nós não entendemos o que é misericórdia. Se nós não respondermos essas questões, nós não vamos compreender do que a palavra de Deus se trata, porque essa resposta, Pé, que a gente tem que dar, é a resposta da palavra de Deus. Como é que Deus pode ser justo e ser justificador? Como é que Deus pode esconder uma multidão de pecados? Como é que Deus pode fazer isso? Porque, eu não sei se vocês já assistiram o filme que tem o Aslan, como que é o nome daquele filme? As Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu aqui? Quem teve é um livro também e um filme muito bom. E naquele filme, Aslan, ele faz uma figura de Cristo, né? E é muito legal porque tem as crianças, né? Tem o Pedro e tem o Edmundo. E tem a menininha que eu esqueci o nome, a Lúcia. E em um determinado momento do filme, Pedro está conversando com Aslan, porque Edmundo traiu a família dele. Ele cedeu à feiticeira, a feiticeira começou a lançar palavras para ele e ele cedeu, ele traiu a família dele. Aí Pedro está conversando com Aslan e fala para o Aslan: por que você não vai lá e resgata o Edmundo? Afinal de contas, Aslan é Aslan, né? Ele tem todo o poder. A questão é que naquele momento existe uma informação. Eu gosto desse filme, eu até te indico se você não assistiu, mas nesse momento a teologia é péssima, porque Aslan responde para Pedro o seguinte lá, ele fala assim: eu não posso ir lá e buscar o Edmundo, porque existe uma magia maior, um princípio maior que me impede de fazer isso. É preciso que alguém morra, é preciso que o sangue dele escorra, porque ele traiu. É assim que está escrito. E nós confundimos isso com o Evangelho, confundimos isso com o cristianismo. Completamente diferente, porque Deus não tem uma magia maior a quem Ele responda. Deus não tem uma lei fora dele mesmo que limite Ele. Acontece que Deus é justo. E esse é o nosso grande problema, Vanessa. Porque se Deus é justo, Ele deveria nos condenar. A questão não é que Deus vai obedecer uma lei. Esse é um atributo dele mesmo. Ele é justo. E para o pecador, qual é a justiça? Senão a condenação.
fazendo essa releitura simples da palavra de Deus, em alguns desses textos, eu estimulo você a pensar, pense como responder essas questões. Como é possível? E aqui eu vou abrir um parênteses, e a gente não está acostumado a pensar. Nós somos uma péssima influência para a geração que está vindo. Porque nós estamos acostumados a ter tudo mastigado na nossa mesa. Isso é tão claro porque quando a igreja tenta de alguma forma estimular o conhecimento, estimular com que você pense, com que você conheça a palavra de Deus, o resultado natural das pessoas é a inadequação. O resultado natural de um momento de estudo é aquele contorcer, aquele se esforçar. Por quê? E eu me coloco nessa realidade. Porque qual de nós aqui separa tempo da nossa vida para estudar a palavra de Deus todos os dias? Isso não existe mais. Não precisamos mais disso, estamos na graça. Eu amo o Senhor com o meu coração. Qual de nós separa tempo, deixa de fazer outras coisas, quer sejam para o nosso lazer, ou quer sejam para manter o estilo de vida que nós temos? Que as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Por que você não tem tempo? Você precisa de tantas horas extras? A questão é que para manter um padrão de vida alto, às vezes é necessário muitas horas extras. E a gente vai ceifando aquilo que é menos importante. Aí nós vivemos um momento como ontem, um estudo bíblico à sexta-feira, e as pessoas fazem uma força tremenda para conseguir adorar a Deus. Porque, é difícil, né? Estou cansado da semana toda. Eu vou voltar já para o ponto. Tá? Essa é uma colocação sobre a nossa realidade. Sobre nós que aqui estamos. Nós seremos culpados desse pecado, de desprezar a palavra de Deus. Você pode acreditar nisso que eu estou falando, apesar da minha pouca idade, apesar da minha pouca experiência. Se tem uma coisa que vai estar na nossa conta, é o descaso que nós tivemos diante da palavra de Deus. Retornando para cá. Essa questão é muito importante. Como é que Deus pode ser justo e nos perdoar? Aquele que crê em Jesus é declarado legalmente justo diante de Deus. E não só é declarado justo, ele é tratado como alguém que é justo e reto diante de Deus. Aí você me pergunta, mas isso não está certo, isso é injusto. Como isso é possível? Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus foi declarado culpado. E não somente declarado culpado, ele foi tratado como um culpado na cruz do Calvário. É possível que Deus possa nos perdoar. Não porque, como nós ouvimos, Deus podia te tratar com justiça, mas escolheu amar. Isso não é verdade. Porque senão nós estamos dizendo que o amor de Deus é injusto. Por favor, preste atenção. Saia da sua superficialidade, do evangelho superficial que nós temos ouvido durante tantas gerações. Não é que Deus podia te tratar com a sua justiça e escolheu amar você. Deus tratou Cristo, o Filho, com justiça e por isso Ele pode te amar. Porque a ira de Deus não foi jogada para baixo do tapete. A ira de Deus foi despejada no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Todos os pecados pagos. Por isso que ele anuncia no final, está consumado. Está consumado o quê? A justiça de Deus foi satisfeita. Só assim Deus poderia se relacionar conosco. Porque Deus não é como nós somos muitas das vezes. Que pulamos a parte difícil, jogamos para debaixo do tapete para viver a parte boa. Quantas vezes nós fazemos isso? Fugimos do embate e vamos para um momento de conversação, de alegria. Deus é justo como nós nem sonhamos. Deus é bom e santo como a gente nem faz ideia. E Ele não poderia simplesmente dizer, mas eu gosto tanto do Lucas, eu vou perdoar ele. Deus não poderia fazer isso porque Ele é justo. Ele deveria satisfazer a justiça dEle. É isso que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. Deus satisfazendo a sua justiça na pessoa do seu próprio Filho, Jesus, morto no nosso lugar. Entende por que nós devemos saber
por que é que Deus é misericordioso? Isso é misericórdia. E é impossível que Pedro está pressupondo que nós sabemos o que é misericórdia. Você vê que ele não faz menção, ele fala, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Não é uma vírgula que ele está colocando. A misericórdia é o que torna possível nós nos relacionarmos com Deus. A misericórdia custou a vida de Cristo. Aonde é que nós estamos? Em que momento de fé nós nos encontramos? Quando nós sequer pensamos a respeito disso. Nós temos falhado demais como cristãos. Nós admitimos uma vida com o Senhor, e aqui eu quero colocar aspas, vida com o Senhor, sem nunca ter sequer pensado no que custou para o próprio Deus moer o seu Filho na cruz do Calvário. Porque afinal de contas nós somos bons, né? Conhecer a Deus é algo natural. Nós vivemos num mundo onde o homem cada vez mais é maior, dos avanços da tecnologia, da psicologia. É avanço para tudo que é lado, mas o mundo continua cada vez mais indo a pique. Pessoas cada vez mais violentas, não faz sentido, né? Você pensa que hoje nós estamos no século 21. iPad, iPod, iPhone 7, comunica, consegue falar com alguém que está lá nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Não precisa nem saber falar, tem Google Tradutor. Você não vai entender certinho, mas vai dar para trocar uma ideia. É muita evolução. Mas aí você olha para a realidade do ser humano, nunca se engravidou tão cedo. Nunca se desperdiçou tanto a juventude. Falar da dependência química, o governo não sabe nem como começar a agir. Então nós olhamos para o quadro de evolução, Léo, e olhamos para a realidade e a gente fala, está errado, tem alguma coisa que não está encaixada nisso. Aí a gente vem para a igreja, com essa mente de que nós somos os melhores. Porque fala aí, século 21, a gente é esperto, a gente é inteligente, a gente tem capacidade. Aí os homens não precisam de Cristo e nem do poder de Deus para abrir igreja, precisa só de uma ideia empresarial. Se o cara fez um coaching, ele abre uma igreja em qualquer lugar, finge que prega o evangelho, como as pessoas não leem, elas não sabem se está pregando ou se não está pregando, ouvem, compram a ideia, se Deus abençoar, beleza, Deus está na minha vida. Se Deus não abençoar, eu procuro outro. Vai ver, está faltando o poder de Deus nessa igreja. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você refletir no triste momento que nós nos encontramos. E o quanto nós perdemos, por muitas vezes, sequer meditar a palavra de Deus. Quando eu comecei a meditar sobre misericórdia, eu falei, eu não vou conseguir sair desse ponto. Eu convido qualquer um que queira se aventurar nesse momento a pegar o microfone e a falar, eu vou conseguir zerar essa mensagem de misericórdia, eu vou pregar ela todinha, até não ter mais o que falar. É impossível, porque como a gente vai conseguir entender completamente o que Cristo fez por nós? E aí ele continua dizendo que essa muita misericórdia, que pela graça de Deus eu tentei nesse tempo aqui que a gente está, pensar sobre ela, o que significa Deus ser misericordioso, significa que hoje Ele pode se relacionar com você, não porque Ele fez pouco caso do seu pecado, mas porque Ele cobrou até a última gota de sangue do seu filho. E Ele fez isso, essa atitude de muita misericórdia, diz que nos regenerou para uma viva esperança. E aí quando você medita na palavra de Deus, você deseja conhecer, você pega um degrau, sabe quando você fala, eu achei que não tinha como piorar, piora. Ou sendo mais justo com a palavra, não tinha como melhorar, melhora. Porque esse ato de Deus, de misericórdia, simplesmente fez isso por nós. Nos regenerou. Alguém sabe aqui o que significa regenerar? Eu sei que tem gente que sabe aqui. O que significa regeneração? Pode falar, gente. Nascer de novo. Diz que essa muita misericórdia de Deus operou em nós um novo nascimento. Creio que a maioria que está aqui conhece a conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo de número 3. Onde Nicodemos chega vendo os sinais ali e fala para o Senhor, nossa, é bom.
Só quem está com Deus pode fazer isso que você faz, e Jesus já dá uma no peito. Você não pode nem ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você está achando que você é o cara, discerniu os enigmas aí, está achando que me pegou, que descobriu quem eu sou? Você está pressupondo, porque é impossível que alguém da sua natureza sequer veja o reino de Deus. E quando eu falo sua natureza, falo nossa natureza. A regeneração é o único meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. Porque segundo a palavra de Deus, nós somos gerados no pecado. Segundo a palavra de Deus, nós somos filhos da ira. Por falta de se ler, a gente pergunta hoje para o mundo, e até muitas vezes na igreja, as pessoas estão passando por dificuldade, aí ela fala assim, nossa, mas também sou filho de Deus, não sou de ferro, também sou filho de Deus. Só que diante da palavra de Deus não é bem assim. Nós conhecemos a história que depois que Adão cai, depois que Adão peca, desobedece, a palavra narra em Gênesis que ele teve filhos à sua imagem e semelhança. É interessante demais a palavra de Deus. Porque se no início Deus, ele criou Adão à sua imagem e semelhança, depois Adão teve filhos, não a imagem e semelhança de Deus, mas a sua própria imagem e semelhança. E daí vem uma expressão da teologia que fala do ser adâmico. O que é isso? A nossa identificação não com Deus ou com Cristo, mas com Adão. E antes que nós nos encontremos com a misericórdia de Deus, na cruz do Calvário, a nossa essência é de Adão, não é de Cristo. A nossa mente, ela não maquina segundo a vontade de Deus, ela maquina sobre a nossa vontade. Porque qual é a figura de Adão, senão aquele que achou que Deus não bastava para ele? Aquela figura de quem olha para o fruto e deseja o fruto. Ele tinha uma comunhão com Deus, a qual nós não sabemos o que é. E ele escolhe um fruto. É aquele pensamento do qual Deus não me basta. Ou ainda mais, eu quero bastar, eu não quero depender de Deus. Eu quero depender de mim mesmo. A raiz dos nossos pecados, essa vontade de ser o nosso próprio Deus, de dizer o que nós podemos ou não fazer. Então há muita misericórdia de Deus, ela nos regenerou, ela nos fez de novo, ela fez possível com que a gente possa usar até essa expressão, nascer de novo, que o próprio Nicodemos, quando ouve, não entende. Como que eu que sou velho vou entrar de novo e vou sair da minha mãe? Isso é impossível. Cristo fala para ele, você é mestre e não entende isso? Os profetas disseram isso a todo tempo, quando o Messias vier, ele vai trocar o coração. Pela água e pelo Espírito, ele vai tirar aquele que é de pedra e colocar aquele que é de carne. E eu não queria me demorar muito, queria resumir aqui em palavras simples. Quando você fala sobre regeneração, você pode resumir assim: a misericórdia de Deus nos fez capaz de estar vivo para Deus. Essa é a nova vida. Agora nós estamos vivos. Em que sentido? Agora nós almejamos Deus, nós desejamos Deus. Se você acha que isso é natural de você, que você pensou e hoje você acha que Deus é bom, largue esse pensamento. Só é possível que você deseje Deus se Cristo fizer com que você seja uma nova criatura. Antes disso, é impossível. É como pedir para o bonequinho, como o C.S. Lewis vai usar essa expressão, o bonequinho de madeira virar gente, a tal história do Pinóquio. É impossível, o antigo homem é como se a gente fosse aquele bonequinho de madeira. E fazer a vontade de Deus é como pedir para aquele bonequinho de madeira falar, andar, pensar, criar. Não dá, é simplesmente impossível. Não porque ele não tem ainda o conhecimento, sim porque a natureza dele é contrária a isso. Quando nós entendemos o que é novo nascimento, nós entendemos que o Senhor, através da misericórdia, nos fez de novo, um novo tipo de gente, um novo tipo de essência, pessoas que agora estão reconciliadas com Deus. É isso que Paulo vai dizer, né? Que nós temos a mensagem da reconciliação. Por quê? Porque nós vivemos isso. Hoje nós podemos dizer, eu creio, eu vivo, eu amo, eu sigo a Deus. Por quê? Porque Ele mesmo nos fez de novo. De outra forma seria impossível. E Ele nos fez não para uma vida como a nós conhecemos, mas por uma vida que tem uma viva esperança. Isso é fantástico.
Porque a esperança do mundo, a esperança das pessoas vive em xeque-mate. Quantas esperanças suas, por exemplo, não dependiam de milhares de questões acontecerem ou não? E é isso que a gente fala acerca do amanhã. Ninguém sabe o amanhã. O amanhã a Deus pertence. E aí a gente faz planos, mas a gente sabe que são completamente incertos. E quando a gente tem esperança que eles aconteçam, essa esperança ela vem acompanhada de milhares de incertezas. Porque a gente sabe que se apenas um bloquinho dessa construção mudar, já era, não vai acontecer. Quando você lê a respeito dessa esperança viva, não faça menção dessa esperança, porque essa esperança é tua. Essa esperança é desse mundo caído. A esperança que ele está dizendo aqui é no sentido de que nós esperamos, mas nós esperamos algo que certamente acontecerá. Não tem chance de não acontecer. Não é uma esperança que vacila em meio a pensamentos, mas se aquilo acontecer, isso não vai dar certo. Se aquilo acontecer, isso não vai dar certo. Essa esperança viva, ela nos acompanha aqui. E ela é uma certeza do que há de vir. Certamente acontecerá. Não depende de nada. E essa expressão nos deveria trazer muito conforto. Aliás, a alegria do cristão, o caminho principal, a rodovia que ela passeia, é nessa esperança certa. É isso que alimenta a alegria do cristão. É exatamente isso que Pedro está usando aqui para iniciar esse momento. Ele está dizendo, olha, primeiro nós sabemos que Deus é muito misericordioso. Segundo, nós sabemos que porque Ele é misericordioso, Ele fez a gente de novo. E não simplesmente fez e falou, vive agora essa vida. Ele fez. E agora essa vida que Ele fez e nos deu, ela tem uma viva esperança. Não é a esperança do mundo que morre a cada instante, que morre em todo tempo. Se nós pudéssemos dar uma expressão para essa esperança viva, nem a morte conteve. O túmulo teve que abrir, porque a nossa esperança não morre. A nossa esperança é eterna, certa. Nada pode arrebatar essa certeza das nossas mãos. Aí você, como um ouvinte de Pedro, fala, isso é maravilhoso. Você concorda comigo que essas informações são maravilhosas? E aí ele vem encerrando essa primeira parte dizendo, sabe quando isso aconteceu? Eu vou dizer quando isso aconteceu. Quando Cristo ressurgiu dos mortos. E a palavra de Deus, ela se encaixa tanto, porque Paulo vai dizer que a certeza que nós temos de que Deus aceitou o sacrifício é que Cristo ressurgiu. Quando Cristo ressurge no terceiro dia, o mundo, tudo que nós vemos, o que nós não vemos, tudo que Deus criou, ficou sabendo que a justiça de Deus havia sido satisfeita. Valeu aquele sacrifício. E não só por aquele momento, valeu por toda a eternidade. Então Cristo se levanta dos mortos e manda uma mensagem para todos nós. Deus aceita. O Pai aceitou. Agora vocês podem se relacionar com Ele. Porque Ele fez vocês de novo. Porque Ele deu uma esperança viva para todos vocês. Isso aconteceu quando eu ressurgi dentre os mortos. Glória seja dada ao Senhor. E nós estamos entrando aqui na parte final. Essa viva esperança, ele dá um outro significado para ela. É como se ele estivesse querendo explicar. E se ele quer explicar, é porque é importante que a gente entenda. Ele diz que essa viva esperança, ele usa a expressão agora no verso 4, para uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível. E é muito, muito legal quando você lê vários comentários, eles se encontram em um ponto. Esse sentido que ela é uma herança incorruptível é que não há como macular ela, Rael. Sabe, isso que Deus conquistou para aqueles que creem nele. Não há como ser adulterado. Ela é uma herança incorruptível e nós não sabemos o que é isso. Eu te provo que nós não sabemos. Nós recebemos algo que da parte do Senhor é bênção e nós transformamos em maldição. Nós temos conquistas maravilhosas. No segundo passo que a gente dá, a gente consegue manchar ela com o nosso pecado. Então, se tem algo que a gente não experimentou, um produto de mercado que a gente nunca comprou, é algo que é impossível de você contaminar.
Muito prazer, essa herança que Deus conquistou para nós, é impossível que você possa contaminá-la com seu pecado. Se fosse possível perder a salvação, nós perderíamos no momento em que recebemos. Mas a palavra de Deus nos conforta, dizendo que essa herança, esse presente, ele é simplesmente incorruptível, diferente de nós. Ele é sem mácula, imarcessível. Imarcessível, é uma palavra e geralmente, exatamente porque ela é uma palavra difícil, eu tive curiosidade, não desaparece, ela é algo que nós temos certeza que vai continuar. Veja como ele está dando o tempo dele para dizer que isso é certo, é seguro. Ela não só pode ser o que é para todo sempre, não tem como corromper, e fica tranquilo, não tem como sumir. Ela vai estar para sempre. Fala sério, quantas coisas você quis que continuasse para sempre e não estão? Quantas vezes você apostou no relacionamento achando que aquele relacionamento não ia acabar? Não durou um mês. Quantas vezes você comprou aquele carro e disse, agora eu comprei, estourei, carro zero. Bateu na semana seguinte. Sumiu aquela alegria do carro que não quebra, porque quebrou. Sumiu aquela alegria do romance que não acaba, porque o romance acabou. Sumiu aquela alegria do trabalho, porque o trabalho trouxe consigo as responsabilidades. Recebeu aquela promoção que há tanto tempo você esperava, a promoção trouxe para você um mundo de preocupações que quando você era só aquele empregado você não tinha. Fala aí, e até é verdade, nós vivemos, por exemplo, um momento onde todo mundo é empresário. Eu lia isso essa semana no Sebrae, na página inicial do Sebrae. Nunca se abriu tanto negócio como nos dias de hoje. Só que é interessante porque essa galera que está abrindo o negócio está descobrindo que era mais fácil ser empregado. Porque quando ele abre o negócio, ele descobre que ele tem que pagar para funcionar todo mês, que o funcionário precisa ser registrado, tem férias, tem fundo de garantia. Tem um monte de coisa que quando ele era empregado, pastor, ele achava que o patrão vivia, nossa, eu quero a vida desse cara. O dia que ele assumiu a vida daquele cara, agora ele não sabe mais como fechar a empresa e voltar. Isso tem explicação, a crise que nós vivemos. No Sebrae também estava essa informação, o jovem nunca teve tanto medo de estar desempregado. E essa é a resposta porque hoje se estuda pouco. Por quê? Porque a gente tem medo de estudar, ganhar conhecimento e depois o nosso currículo não fornecer para a gente um trabalho. Então a gente fala assim, eu estudar? Eu não, vou trabalhar. Não tenho tempo para estudar nessa crise, eu vou estudar e vou ficar sem emprego. Nossa, por que você está falando tudo isso? Porque essas questões todas que a gente vive faz com que seja impossível que a gente entenda o que é uma herança que não some. Porque a real da nossa vida é que a gente tenta experimentar o máximo que a gente pode, porque a gente sabe, a alegria de pobre dura. E a gente vive em cima dessas verdades que disseram pra gente. Então surge uma oportunidade, aproveita o máximo que você pode. Gasta a sua vida em cima disso, por quê? Porque a hora que acabar você vai se frustrar de você não ter vivido mais. Foi naquela festa, comeu para arrebentar, voltar para casa e dizer, eu não vou pelo menos sentir triste de não ter comido tudo que eu podia. Come até passar mal, para depois chegar em casa e falar, não, eu aproveitei pelo menos. Por quê? Porque a nossa realidade é essa, de coisas que aparecem e somem no momento seguinte. Você precisa ser alertado de uma coisa, aquilo que Deus te deu em Cristo, Ele não se corrompe e Ele não acaba. Não é como a casa que você compra, não sei nem se alguém, como eu vou usar esse exemplo, que a gente vai entender. Como aquela casa que todo mundo sonha em ter, sabe? Aquela casa de veraneio, nossa, que alegria. Um monte de gente aqui vai trabalhar para ter isso. Para ter a casinha e para ter aquela casa para falar assim, quando eu quiser descansar, eu sei que você sonha com isso porque eu já sonhei um monte. Vou ir naquela rede, vou tomar aquele suco, ficar olhando assim para aquela paisagem. Beleza, vai ter valido a pena todo o suor. Tem um monte de gente que está morrendo aí, nunca experimentou isso, dedicou a vida ao trabalho e hoje não tem nada nas mãos. Porque o Senhor Jesus encontrou essas pessoas no Evangelho, Léo, e disse assim, loucos, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem, para quem será? Sabe qual era a conversa desses caras?
Meu, eu tenho um celeiro tão grande, não está cabendo mais coisa. Aí você pensa, né? Nossa, esses caras vão dividir. A conversa deles era de derrubar o celeiro e fazer um maior. Bem parecido com a gente, fala aí. Não tinha mais onde colocar dinheiro. Aí eles falaram assim, meu, vamos derrubar? Essa casa aqui está com um cômodo de 3 metros, mas vamos fazer um de 5. Estou com 2 quartos, vamos fazer um de 4 quartos. Estou ganhando mais, pé. Vamos aumentar. Aí o Senhor olha para os discípulos, olha para os homens e denuncia: loucos, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem? O que você tem por quê? Porque você está achando que a vida é acumular riqueza. Mas o que você tem, para quem que é? Retornando para o nosso ponto, você se identifica com essas verdades? E você vê como é difícil a gente entender que a salvação em Deus, ela é uma coisa completamente diferente. E por isso que muitas vezes a gente não consegue se relacionar com ela. Ela não se corrompe. E você nunca vai gastar ela. Pensou uma herança que não tem fim? Não tem fim. A salvação em Cristo Jesus, o presente que Ele nos conquistou é fantástico. Reservada nos céus. Então Pedro aqui ele termina, vamos dizer assim, em 4 pontos. Primeiro lugar, essa salvação ela não pode se corromper. Segundo lugar, essa salvação vai continuar onde ela está, ela não vai sumir, fica tranquilo. Terceiro lugar, não tem como você zerar ela, gastar ela, ela é eterna. Quarto lugar, você quer saber como que eu tenho essa certeza? Ela não está guardada num lugar onde daqui a pouco tem caixa 2. Ou aonde daqui a pouco vão subornar aquele que está protegendo ela e vão pegá-la. Essa herança, ela está reservada nos céus, no nosso lar, onde nós retornaremos. E então, não somente a encontraremos, mas saberemos que a palavra de Deus é verdade. Porque você pode ter certeza que essa herança está guardada nos céus para nós. Cara, isso deveria nos trazer uma certeza, uma paz, uma alegria. E eu não toquei em nenhum ponto aqui material, não sei se você percebeu. A igreja hoje tem se alegrado tão facilmente quando a gente fala das coisas da nossa vida. Mas quando a gente se dá a pensar na salvação, falta às vezes estímulo para que a gente se alegre. Para que a gente se emocione ou para que a gente possa ter a nossa mente invadida por Deus. Os jovens estão procurando movimentos, manifestações. Pensa comigo, quando Deus esteve na terra, Ele contrariou todas as expectativas. Todos os homens da religião esperando um Jesus que viesse em pompa, como um rei que viesse e destruísse Roma. Eles tinham uma imagem, é isso que eu quero fazer você pensar. Eles tinham uma imagem do Messias. Acontece que o Messias não cabia na imagem que eles tinham. O Messias era um pouquinho marginal demais para eles. E é interessante, para aqueles que eram marginais, o Messias era um pouco certinho demais, ele não agradava também. Por isso que ele denuncia: vocês são como crianças, quando toca a música para chorar, vocês não choram. Quando toca a música para se alegrar, não se alegra. Vem João Batista lá no deserto e fala que ele é louco. Só comendo mel, abelha. Aí venho eu que sento à mesa e como com vocês falam que eu sou comilão e beberrão. Peraí, vocês não se agradam com nada. E a imagem que o povo tinha do Messias era muito, muito, muito diferente do Cristo. Por isso que eles tiveram tanta dificuldade. Por que eu estou falando isso? Imagina hoje, se por um momento você se desse a pensar que você está esperando a manifestação de Deus na sua vida e ela está acontecendo há tanto tempo e você não tem percebido. Cristo está aí pregando a margem, está aí curando, está anunciando o reino. Só que a sua imagem de mover de Deus falar, é uma imagem tão abstrata que não é a que Cristo está fazendo. Tal como os judeus da época, eles esperavam o Messias. Nós aqui estamos esperando Jesus. Amém? Se você é a igreja, você está esperando Ele voltar para buscar a igreja dele.
Só que a palavra de Deus diz que o reino já está aqui, está em nós, está entre nós. E um dia ele virá consumado, todo olho verá. Mas hoje, esses aqui que têm esse presente já conseguem ver pela fé. Antes que todo joelho se dobre, porque não vão conseguir ficar de pé, os nossos se dobram, porque ele já nos fez de novo. E esse ser novo aqui, sente Deus, percebe Deus, crê em Deus pela fé. Eu espero que você não esteja tendo dificuldade de ver Cristo trabalhar na sua vida. Eu espero que você, com a imagem que você tem de mover de Deus, não esteja deixando o mover de Deus passar. Não esteja deixando a voz de Deus falar, 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 falar. E assim como a palavra diz, se você ouvir, não endureça o vosso coração. Porque nós temos, tal como eles tinham, o ser humano tem, uma ideia do que acontece quando Deus fala. Só que acontece que quando Deus fala mesmo, muitas vezes não é segundo a nossa ideia. É segundo quem Ele é, segundo o que Ele quer. Ele está guardado nos céus, para vós outros. Vós outros. Todo mundo está ouvindo o que eu estou dizendo essa noite, sobre essas heranças, sobre isso que é incorruptível. Eu queria fazer um alerta. Isso não é para todos. O que está falando? Isso é heresia. Acabou de falar uma heresia. Estava indo até mais ou menos até agora, mas agora chutou o balde. Essa herança é para aqueles que creem em Jesus. E quando nós pregamos essa mensagem, quando nós falamos acerca disso, da misericórdia de Deus, de como Ele nos fez de novo, de como nós temos uma viva herança, de como nós não podemos perder isso. Quem não pode? Porque a verdade é que tem um monte de gente perdendo. A verdade é que são raras pessoas que desfrutam disso, não são? De vez em quando a gente encontra com pessoas que vivem isso aqui, a gente até fica espantado. Mas a gente é cristão e fica espantado. O que deveria ser algo muitas vezes assim, não natural, essa não é a palavra, mas nós deveríamos pelo menos conceber que tem pessoas que acreditam mesmo nisso. Esse ano a Reforma Protestante vai fazer 500 anos. Seu aniversário de 500 anos. O movimento que foi fundamental para a igreja. E Lutero, que é um das mentes pensantes, não foi ele, mas muitas vezes é atribuído a ele uma boa parte desse movimento. As pessoas falavam uma coisa acerca dele que é curioso, pastor. Diziam que Lutero era um cara perigoso porque ele acreditava. Ele acreditava no Evangelho. E pessoas que acreditam no Evangelho são perigosas. Pessoas que acreditam na mensagem são pessoas perigosas. Cuidado quando você encontrar um pastor que acredita numa mensagem do Evangelho, faz que nem o Jesus falou para o cara fazer. Antes de você vir, senta e faz a conta, porque talvez você não tenha o necessário. Antes de você aceitar uma vida com Deus, primeiro sente, pense no que você está fazendo. Isso vai contra os apelos do nosso século, fala aí. Dos aceites a Jesus da vida que nós ouvimos. Jesus, o cara estava querendo ir com ele e ele falou, primeiro faz uma coisa. Pensa. Pensa, porque eu não quero que você depois me culpe de ter feito uma propaganda enganosa. Porque a real é que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. A verdade é que você vai por esse mundo e você vai com uma missão. Então pensa primeiro. E aí o apóstolo Pedro está dizendo tudo isso aqui que nós estamos pensando rapidamente, e dizendo que ela está reservada para nós outros, e ele dá uma definição muito boa, verso 5, o último verso dessa noite. Vós quem? Quem é a igreja para Pedro? Quem é a igreja na palavra de Deus? Quem é que recebe, que sabe da misericórdia de Deus? Quem é? Vós que estáis guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quem é vós? Quem é a igreja que recebe esse presente, que vive esse presente? Não pode ser diferente desse verso 5, ó. Uma pessoa, um grupo, ou você que está guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E a verdade é que milhares de pessoas admitem-se cristãs sem nunca ter qualquer contato com Cristo.
E nós falhamos muito nisso. O nosso evangelismo, às vezes, empurra pessoas para esse lugar. Porque, infelizmente, a gente... Vou te dar esse exemplo. Quando você faz algo, você precisa de um fruto para dizer que aquilo que você está fazendo está certo. Não é assim? Quando o fruto não vem, às vezes a gente fica pensando, será que eu estou fazendo certo? A gente fica preocupado se a gente está enganado ou não. E quando a gente fala a respeito de evangelismo, de pregação, se as pessoas não vierem, muitas vezes a gente se sente, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou, Senhor, o que é? E a gente entra nesses debates. E por conta disso, por conta de muitas vezes priorizar o resultado, a gente convida pessoas à fé com um convite diferente do que Cristo fez. Para quê? Se elas vierem, olha como esse pensamento é egoísta. Se elas vierem, eu não estou nem aí para elas. Eu estou querendo ter a sensação de que a minha mensagem está boa. É uma verdade, de que Deus está salvando pessoas. Só que aí essas pessoas vêm e elas se acham cristãs, e aqui eu acho que você que está sentado deve ter, em algum momento da sua vida, se identificado com isso. Nós já estamos terminando. Sabe o que fala para elas que elas são cristãs, Guide? Que elas suportam a igreja. Esse é o primeiro ponto desse final que eu gostaria de falar. Nunca vi tanto discurso de pessoa que suporta a igreja. O camarada não tem prazer na igreja, não é que ele se sente parte da igreja. É que para ele estar no plano da salvação e não ir para o inferno no final, ele tem que conviver entre esse povo estranho. E aí o discurso dele, as coisas que ele fala, que ele sente, que ele pensa, nunca é no sentido de prazer em ser parte do corpo, de ter comunhão com as pessoas. Ele suporta. Não gosto daquele, mas tenho respeito com todo mundo. Não vou com a cara, mas assim, pelo menos eu não falo dele. E aí o discurso de pessoas que suportam a igreja. E elas se acham cristãs porque elas suportam a igreja, cara. De pessoas que conseguem congregar, se matam para manter o ritmo. Vocês estão entendendo o caminho? Onde hoje as pessoas se assumem cristãs, Fê? É porque ela mudou a roupa, mudou o jeito de falar, está fazendo uma força tremenda. Ela não entende ainda por que ela fez aquilo. Não há sentido, não há consciência. Mas assim, para ela fazer parte daquele grupo, ela sofre esse impacto cultural. E aí a gente admite pessoas na fé, Rael, antes que elas tenham um encontro com Cristo. Antes delas se arrependerem. E aí nós temos uma igreja que vive o sincretismo, que vive pessoas totalmente carnais. Não são pessoas com problemas de fé. São pessoas que sequer nasceram de novo. Porque a gente quer que elas venham para depois conhecer a Cristo. E você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Elas se arrependiam, depois viviam entre. A mensagem de Pedro mesmo, lá em Atos, onde milhares de almas são salvas, o que acontece? Você não vê aquela multidão participando da comunhão dos irmãos, dos santos, na doutrina dos apóstolos, e depois se arrependendo, conhecendo Cristo no meio dessa vida, sabe, alemão? Não, é o contrário. Eles se arrependem em meio à pregação, perguntam o que é necessário, então Pedro diz para ele, é necessário que vocês sejam batizados, é necessário que vocês se arrependam, e aí depois eles são colocados na vida da igreja. Hoje, a maioria das igrejas não está nem aí para o arrependimento. Basta te convencer de que ali é um lugar legal para você congregar. E na maioria das vezes não precisa pregar o evangelho para isso. Uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de que tudo bem, você é assim, mas Deus te ama, vem para cá, vamos pregar o evangelho. E aí a gente tem pessoas evangelizando, mas não são sequer convertidas. Aí nós temos pessoas que estão aí achando que estão trabalhando, levando o reino de Deus, nunca se arrependeram do seu pecado. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, a igreja nunca foi constituída de pessoas que não nasceram de novo, que não se encontraram com Cristo no Calvário e disseram assim: eu sei que ali há a misericórdia de Deus, porque aquilo que está acontecendo com Cristo está acontecendo por causa do meu pecado. A justiça de Deus está moendo o próprio Filho para que eu possa me relacionar com Ele. Isso faz com que você repense tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você deseja.
E a gente vai vivendo esse processo que eu li sem perceber. É natural talvez que você tenha ouvido algo hoje e dito, não, isso é verdade, isso aconteceu comigo, mas nem sabia. A regeneração é alguém que te torna vivo para Deus. Isso aconteceu na sua vida sem você estudar teologia, mas aconteceu. E hoje você está aqui sentado e falando, é verdade. Quando eu criei, aconteceu algo que eu não sabia explicar. A partir daquele momento que eu me arrependi, que eu entendi o meu pecado ali sendo pago através do sacrifício de Jesus, o meu coração começou a bater de uma forma diferente para Deus. Eu comecei a compreender de que eu sou feito para Ele, que a minha alegria está quando eu me relaciono com Ele. Isso é nova vida. E eu comecei a experimentar de uma certeza que mesmo quando eu passava pelos vales da sombra da morte da minha vida, essa certeza estava ali comigo. E ela não era mais ou menos, ela é sempre constante. A cada vez nós vamos desfrutar mais e mais dela. Porque a cada vez que o Senhor trabalhar mais nas nossas vidas, Cristo fará mais sentido para nós. Nós encontraremos mais prazer nele. Se eu conseguir, nesses poucos minutos, te fazer pensar a respeito de como custou que Deus fosse misericordioso a você. E não só do quanto custou, mas do que isso significa hoje. Desse novo ser que você é, dessa nova esperança que você tem. E dessa certeza que Ele nos dá, porque essa esperança não se perde, não se corrompe, nem desaparece. Ela é sempre constante. Que o Senhor possa mudar a nossa consciência, mudar o nosso coração. Que essas verdades possam encontrar lugar em nós, não para ficar hoje, mas para ficar eternamente. E a respeito do pecado, eu vi uma afirmação e eu queria encerrar com ela, porque eu achei fantástica. Qual é o maior pecado? Qual é o maior pecado que nós podemos conceber, que nós podemos fazer? E aí quando ele fez essa pergunta, quando eu li essa pergunta, eu pensei, qual que é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor seu Deus, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua energia, amar. Logo, o maior pecado que você e eu podemos cometer é não amar a Deus. É não amar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E eu não estou aqui impulsionando você para falar assim, vai e ame Deus com todo o seu coração a partir de agora. Sabe por quê? Nenhum de nós aqui, sequer um segundo na nossa vida, um segundo, amamos a Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Um segundo. Se isso fosse possível, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. Queria que você entendesse o seu pecado, que nós entendêssemos o tamanho do nosso pecado. Não é um erro simplesmente. Não é que a gente não consegue ser tão bom quanto deveria. Não há nenhum ser humano na face da terra, desde quando ela foi criada, que amou a Deus como Ele merecia ser amado. Não houve um segundo na vida de Cristo Jesus, como homem, que Ele não amou a Deus como Deus deveria ser amado. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso Deus forte. Que quanto mais conhecia o que custaria para Ele, porque Ele crescia em graça, Ele crescia em estatura, Ele crescia em conhecimento, a palavra dá o testemunho disso. E eu acredito que quanto mais Ele crescia, mais Ele sabia o que custaria para Ele redimirmos, pagar o preço do nosso pecado. E quanto mais Ele sabia, alemão, mais Ele continuava ali, firme. Não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Até o momento em que nós encontramos no Getsemane, onde provavelmente Ele conheceu, bebendo o cálice da ira de Deus, o quanto custaria passar pelo Calvário, viver o momento da crucificação. E Ele, Marcelo, de pé, firme. Esse preço vem como um trem, bate no peito dele. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é o Cristo em quem nós podemos confiar. Em que nós podemos lançar a nossa confiança, a nossa fé, o nosso prazer. Quando você é feito de novo,
O seu John Piper usa essa expressão, é fantástica. Quando você é feito de novo, o seu paladar muda. Porque o seu gosto por Deus, ele é aguçado. Ele nasce ali. Nasce uma coisa em nós que é um prazer nunca experimentado. E a gente fala isso de que jeito? Meu, sentir a presença de Deus em meio aos louvores. O pastor fala isso direto aqui. Quando eu conheci essa presença, essa alegria, eu nunca mais procurei nada. Porque não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. É essa vida nova pulsando como um recém-nascido, sendo alimentado pela sua mãe. É uma frase também dos puritanos velhos. Falavam que quando nós vivemos esse evento do novo nascimento, da regeneração, nós somos criados para coisas maiores do que esse mundo pode dar. Os prazeres desse mundo não mais nos satisfazem. Nós podemos até experimentá-los por conta do nosso pecado, mas você nunca mais vai sentir a alegria como você sentia, porque agora você é uma nova criatura. O prazer que você desfruta agora não vem mais do pecado sendo consumado, mas do seu relacionamento com Deus vivo, do seu arrependimento, da sua adoração, da sua meditação na palavra, encontrando vida, água, quando a palavra nos lava, nos santifica. Essa porção da palavra de Deus que nos encontra essa noite. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Nós vamos encerrar esse momento e eu fui extremamente impactado por essa reflexão. E é estranho, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar a alguém, sabe? Não às vezes de pregar ou de ministrar uma mensagem, mas às vezes você quis evangelizar um amigo teu. E você tinha algo que mexia com você e você sabia que quando você ia passar, talvez você não fosse capaz de passar daquele jeito. Aí você volta falando assim, meu Deus, será que eu fiz? Será que eu consegui passar com a tamanha verdade, com a tamanha intensidade que isso me alcançou? Você já viveu isso? Eu vivo isso hoje. Meditando nessa porção da palavra de Deus, eu fui a profundidades que talvez na minha vida de fé eu nunca tinha encontrado. E o Senhor, Ele faz aquilo que lhe apraz. Sei que Ele encontrou todos os corações que Ele queria encontrar aqui nessa noite. Sei que Ele falou a respeito da nossa fé, a respeito de quem somos, a respeito do que temos e a respeito de para onde nós vamos. Não por causa de mim, apesar de mim. Porque o Senhor, Ele é aquele que faz o que lhe apraz.